hashtag 022, Apocalipse, estudando as profecias, continuando a carta à igreja de Esmirna, a igreja que tem a tônica da perseguição ao cristianismo. Bom, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29, São Paulo escreveu que em Cristo Jesus não há distinção exterior entre judeu e grego, mas se formos do Cristo, então seremos descendentes de Abraão no verdadeiro sentido, herdeiros segundo a promessa divina. Então, vamos entender a amplitude dessa fala do apóstolo Paulo, né? Que hoje, quando falamos destes povos, estamos falando de toda a cristandade, como já ficamos esclarecidos aí. Então, dizer como alguns que o nome hebreu ou judeu nunca é aplicado ao Cristo é contradizer as declarações inspiradas de São Paulo, o testemunho fiel e verdadeiro que é Jesus, dando este recado à igreja de Esmirna. Alguns hipocritamente pretendem ser judeus nesse sentido cristão, né? Quando nada possuem do respectivo caráter. Esses tais eram realmente da sinagoga de Satanás. E afinal, o que é esta tribulação de 10 dias? Como estudamos na hashtag anterior. Como esta mensagem é profética, o tempo mencionado nela deve ser também considerado profético, representando 10 anos, não 10 dias, 10 anos. Basta ver Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6, no Velho Testamento da Bíblia, ele diz: em uma profecia, um dia é um ano. Com uma razoável pesquisa, pode-se comprovar que a última e mais sangrenta das grandes perseguições contra a igreja autêntica do Cristo, durou justamente 10 anos. Foi de 303 desta era a 313. Seria difícil compreender esta linguagem, supondo que esta mensagem não fosse profética, porque, neste caso, apenas podia ser significado 10 dias literais. E não é provável que uma perseguição de 10 dias ou de uma única igreja particular venha constituir esse assunto de profecia. Uma perseguição de 10 dias, não é verdade, são 10 anos, foram 10 anos. E afinal, menção nenhuma de um caso de tão restrita perseguição se pode encontrar em qualquer livro sagrado, como sendo uma perseguição de 10 dias apenas. Por outro lado, compreendendo esta perseguição com algumas das notáveis perseguições daquele período, a que propósito viria considerada como referindo-se a uma só igreja? Todas as igrejas sofreram esta perseguição. Estamos falando das 7 igrejas da Ásia, no contexto simbólico, figurado ou alegórico, que tem uma representação de eras, nós já falamos. Por exemplo, no momento atual, estamos passando o aspecto filosófico, alegórico da última igreja, dessas 7 do Apocalipse. Nós vamos estudar lá. E a que propósito viria, portanto, destacar? Com a exclusão das restantes, como única envolvida em tal gravidade. Com esta conclusão, fica muito claro agora que foi uma perseguição geral a todas as igrejas cristãs autênticas. No capítulo 2 do versículo do Apocalipse ainda, continuando, né, estamos estudando Apocalipse, versículo 10 a 17, nós vemos: não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão,
Vamos entender o aspecto alegórico dessa prisão. Para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nós já explicamos em outras postagens aí o significado da segunda morte. A perda do corpo astral. Né? Tem tudo a ver com a perda do corpo astral. Que, na verdade, também é a perda da continuação no mundo que está em evolução para passar de mundo de prova e expiação para mundo regenerador. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas, que também já estudamos. Arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, na qual, e nesta pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então está lá, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Baseados neste versículo, pretendem alguns defender o estado consciente na morte, mas esta opinião carece de apoio, porque não se afirma nesta passagem que a coroa da vida seja concedida logo após a morte. Devemos, pois, isso procurar noutras passagens bíblicas, principalmente neste Apocalipse, quando será dada a coroa da vida. Então o apóstolo Paulo declara que essa coroa há de ser dada no dia da volta do Cristo, no dia em que ele aparecer. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. Ainda diz ele, será dada ante a última trombeta. Isso está na epístola, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos continuar na próxima hashtag, essa explicação de tudo isso que nós estudamos aqui agora.